falar-me sobre advocacia trabalhista. E, gente, eu vou falar pra vocês que essa live, ela vai ficar gravada tanto aqui, tá? Eu vou baixar ela, vou publicar ela lá no meu canal do YouTube também. E hoje vamos falar sobre advocacia trabalhista na prática. Um convidado maravilhoso, que eu já vou chamar ele, tá bom? Olha só, hoje o que nós vamos falar aqui, tá? Vamos falar sobre redução de gastos para quem está começando agora na advocacia autônoma trabalhista, tá? Hoje vamos falar só sobre direito do trabalho, tá bom, gente? Com o doutor Renato Masson, que tem muita experiência, eu tô louca para fazer várias perguntas para ele também. Só me dá um feedback, gente, o áudio tá legal? Tá bom ou não? Preciso desse feedback de vocês, se eu tenho que falar mais alto, se tá bom ou não, tá bom? Me passem esse feedback. A gente vai falar sobre prospecção de clientes, a gente vai falar sobre como prospectar cliente empresa, que eu sei que vocês têm bastante dúvida, como prospectar clientes empresa logo no início da carreira, tá? Eu consegui fazer isso, tá ótimo, ok, então tá maravilhoso. Então, eu consegui prospectar alguns clientes empresa lá no início da minha carreira e faço a prospecção ativa até hoje da mesma forma. Até hoje não mudou, tá bom? A gente vai falar também sobre marketing jurídico na área trabalhista, como se comportar em audiências. E no final da live, quer dizer, no meio da live, vocês já podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Lembrando, gente, é sobre essa área trabalhista, tá bom? Então, hoje só vamos falar sobre direito do trabalho. Eu vou depois procurar outro advogado, previdenciarista, familiarista, criminalista, para trazer para o nosso Instagram, para fazer lives também, tá bom? Para todo mundo participar. Gente, vamos lá, que eu vou agora chamar o doutor Luciano. Lembrando, essa live vai ficar gravada aqui. Doutor Luciano. Boa noite, doutora. Boa noite, Tudo bem? boa noite. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Olha só, mais pessoas vão entrando, mas eu já falei pra eles que essa live vai ficar gravada, tá? E olha só, gente, é muito importante que vocês sigam o doutor Luciano Masson, porque futuramente ele será mentor, já é mentor, né? Você já é mentor, por tanto tempo de carreira que você tem, você já é mentor, eu tô aqui louca para fazer várias perguntas também, né? Porque, gente, sim, ainda sou jovem advogada, meu povo, 3 anos de carreira. E você, Ao quantos anos de carreira? são 20 anos de carreira. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? 20 anos de carreira. E ainda me considero um jovem advogado, hein? Ah, então tô engatinhando. Na verdade, desde o início da carreira, doutor, você no começo da carreira, a gente acabou fazendo todas as áreas. Porque até pelo fato de eu ter começado sozinho, que, ó, dinheiro a gente não joga fora. Dinheiro a gente busca, estuda, aprende e faz a advocacia. Particularmente, eu já gostava de direito do trabalho, até por ter feito segunda fase trabalhista na OAB. Trabalhei, fiz estágio, na verdade tenho 20 anos advogando, mas fiz estágio por uns 3, 4 anos antes. E o primeiro advogado com quem eu trabalhei falou, olha, você tem uma pegada trabalhista, você é bom de fazer umas contas aí, você é bom de conversar com as pessoas, então pode ser que a área trabalhista seja factível para você. E a área trabalhista, como a gente sabe, ela, por alguns advogados, ela é deixada de lado. Tem até algumas pessoas que brincam, você vai ter uma área menor dentro do direito. Eu sou obrigado a discordar totalmente, porque você pode advogar tanto para boas empresas, como inclusive para boas causas para reclamantes. E é uma das que mais rapidamente te traz retorno financeiro no começo da advocacia. Financeiro, exatamente. E quais são as causas para reclamante que o doutor acha mais Normalmente, quando a gente faz... Primeiro que, tanto lá no passado quanto hoje em dia, quando a gente vai fazer uma causa para reclamante, a gente faz uma análise bem criteriosa da pessoa antes, uma análise do assunto, do problema que ela está trazendo. Porque, infelizmente, tem alguns casos em que a pessoa tenta dar uma enganada no próprio advogado.
Então a gente tem que ser bem criterioso antes de entrar com a ação, porque bem ou mal, os clientes vão passar pela Justiça do Trabalho uma vez só. Enquanto que nós, advogados, estaremos lá todos os dias, na sala da OAB, falando com o juiz, desenvolvendo uma relação, não necessariamente de amizade, mas de respeito mútuo entre nós, os juízes, os outros colegas advogados. Então a gente tem que fazer uma análise prévia. Eu, particularmente, gosto muito de causas acidentárias. Causas nas quais as pessoas perderam membros. Inclusive, recentemente eu vi no seu Insta ou no YouTube, você falando de uma ação que a pessoa tinha perdido a mão e tal. Porque geralmente infelizmente, são falhas operacionais na empresa. Então, são ações que a gente consegue valores agregados significativos para tentar recompor, ainda que de forma pequena, mas recompor essa perda do membro ou a situação que aconteceu. Agora, não vou falar para você também que, eventualmente, se uma empresa contratou a pessoa sem registro nenhum, sem nada, ela fez tudo errado, tudo diferente do que a justiça manda. A pessoa vai entrar com a reclamação trabalhista e vai ter o seu benefício. Embora agora, depois de 20 anos advogando, naturalmente vai ocorrendo uma mudança no perfil dos escritórios, caminhando em direção às reclamadas, né? Caminhando em direção às empresas, e hoje eu diria que eu faço 75% empresas, 25% reclamante. Hoje, né? Então, como que você consegue os clientes? Empresa, reclamantes, como Beleza. Que você consegue? Primeiro, vamos só voltar um pouquinho antes de chegar na empresa especificamente. É muito importante que nós... Vamos voltar. Vamos voltar na empresa. Vamos falar da empresa, mas vamos falar um pouco de nós, advogados e advogadas. A gente tem que sempre... Quando a gente decidiu optar pela carreira jurídica, a gente tem que pensar claramente na postura que a gente vai ter perante as pessoas, na postura nossa pessoal e hoje em dia até na postura virtual, como você se porta nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Tudo isso, hoje em dia, reflete na nossa vida. Porque muitas dessas empresas que vão te contratar, que vão nos contratar como advogados, eles fazem uma análise da gente. Exatamente. Eu sou advogado, eu sou advogada, mas o meu perfil no Instagram, meu perfil nas mídias sociais é terrível. Não vai acontecer. Então, envolve muito essa conectividade com as pessoas. Para mim, pessoalmente, a porta de entrada nas empresas é o vínculo que eu tinha com as pessoas previamente. Então, Luciano, que vínculo é esse? Dá uma olhada. Quando você se forma e você começa a ser advogado, advogada, do zero, ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, eu quero que você seja meu advogado. Não vai acontecer isso. Por conta disso, você tem que olhar à sua volta, olha nos seus amigos do Instagram, olha nos seus amigos lá, quem usa o Facebook, olha na sua agenda de telefones. Quem dessas pessoas, primeiro que todo mundo é seu cliente em potencial. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, avô, avó, amigo, primo, todo mundo é teu cliente. Dá cartão de visita para todo mundo. Luciano, eu tenho cartão virtual só. Dá cartão virtual para todo mundo. Cartão de visita... Não, mas é importante. O cartão de visitas físico é importante. Tem que ter, gente. Não adianta, tem que ter. Obrigatório. Luciano, mas eu vou entregar e eles vão perder. Vão. Eles vão perder pra caramba. Não tem problema nenhum. Dá outro. A sua parte você fez. Na próxima, aliás, eles vão perder. E na próxima consulta, você pergunta de novo, doutor, amigo, tem meu cartão? Fulano, tem meu cartão? O doutor, eles dão uma travada. Eles falam, eu tenho, mas... Não, então, peraí, leva outro. Leva 2, porque se você está gostando do meu trabalho, indica para outro. Eu dou 5 cartões. Isso aí, dê 5. Quando vem aqui o cliente sentou aqui, eu dou 5 cartões logo. Olha, toma aqui, me indica. Porque se assinou um contrato com a gente, é porque confiou no nosso trabalho. Então, você tem uma brecha ali. Aliás, isso é muito importante de dizer. Nós, como advogados e advogadas, o que nós vendemos é confiança. Nós não vendemos ação de alimentos. Nós não vendemos reclamação trabalhista. Ele olha para nós, ele conversa conosco.
e ele confia na gente, ele confia que nós vamos fazer o melhor para ele ou para ela. Então é isso que a gente está vendendo. A solução dos problemas, né? Eles existem Exato. a solução dos problemas. A solução. E vão até além, para ele confiar, para a pessoa, para o nosso cliente confiar na gente, ele tem que entender o que nós estamos falando. E aí eu vou entrar numa outra área, que é, muitos advogados com os quais eu converso falam de forma tão empolada, tão difícil, que o cliente não entende nada. Aí você não se conecta com ele. Se você não se conecta, ele não vai ser seu cliente por muito tempo. Tá? Não vai. Se fizer a primeira coisa. Tem que falar o linguajar do cliente. O linguajar do povão, gente. É isso. A prospectar é assim. Ah, Luciano, mas e o empresário? O empresário é a mesma coisa. Ele quer falar com a pessoa do mesmo jeito. A mesma coisa. E outra, ele é a mesma coisa. Pode ser um empresário de sucesso, nem por isso ele virou um deus. Muitas vezes o grau educacional dele é menor do que o seu. E... Quantos empresários de sucesso não tem ensino médio? Eu tenho clientes aqui que são empresários de sucesso. E eu não estou desmerecendo, não, porque para ele ser, no nosso país, para pessoas ser empresário de sucesso, algum diferencial ele tem que ter. E não é assim. Tem que ter. E não quer dizer que tem um grau de escolaridade. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. São coisas completamente... É igual na nossa profissão mesmo, na nossa profissão. O fato de sermos bacharéis de direito, hoje advogados, alguns advogados têm sucesso. Exatamente. Né? Quantas pessoas se formam na advocacia? Todo mundo tem o mesmo diploma, a mesma aprovação, só que eles conseguem outros. Essa é a diferença. E aí, conseguir também envolve um pouco de persistência, de resiliência. Porque as pessoas, eu comecei a advogar. Você acha que vai bater alguém na sua porta no primeiro dia e vai ser seu cliente? Até na linha do direito empresarial, nessa busca por clientes empresariais, e aí quando a gente fala de cliente empresarial, a gente é um pouco mais aberto, né? Porque a empresa, a área trabalhista é excepcional para você conseguir o cliente empresarial. Porque 90% deles vão se conectar com você quando ele fizer uma pergunta trabalhista e você responder. Agora, se você não domina, se você não sabe as diferenças, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, quando recebe, demissão por justa causa, quando dá, quando não dá, pode começar a estudar isso daí, porque é isso que vai começar a te trazer cliente. Não, porque olha só, no atendimento, doutor, o que é falado? Direito material. Se você não domina o direito material no atendimento, pode esquecer que você não será. Exatamente. Por empresário, pode esquecer. Olha só, por reclamante, você pode até dar uma enrolada. Você consegue. Mas de empresário você não consegue. Muitas vezes, inclusive... Você não consegue. Tem que estar no ponto da língua. Muitas vezes, inclusive, porque ele já teve outras reclamações. Ele já passou por isso. Ele já teve outros advogados. Ele chegou até você porque o outro não deu o retorno que ele imaginava. Não, doutor, inclusive, essa é uma das formas que eu faço prospecção. Olha só, pegar o CNPJ, analisar o CNPJ lá nos feitos trabalhistas e verificar como que é essa empresa, juridicamente, como que são os processos trabalhistas dessa empresa. O advogado está fazendo cagada, então eu tenho chance de prospectar esse cliente. Eu vou lá e entro em contato. E tem duas formas de prospecção. Bom, prospecção é isso, é ir até o cliente, beleza? Agora, você tem dois clientes empresariais. O que já tinha um advogado, que não está dando o suporte adequado, e o que ainda nem tem advogado. Esse aqui, é mais fácil de você conquistar. Porque esse não deu a confiança dele para ninguém ainda. Olha só. Não, engraçado que os empresários não têm advogado, porque estavam dizendo, reveriam. Aí procura depois. Inclusive, o advogado que não tem, o advogado não, a empresa que não tem advogado, o que ela faz? No começo ela quer se socorrer do contador. Ela vai no contador dela. E contador pensa que é advogado trabalhista, né? Eu tenho uma raiva de alguns contadores, gente. Eles pensam que são e aí ele vai lá, ele vai no contador e fala, não, você tem que me explicar a justa causa. Você tem que me explicar tal situação. E o contador, ele não tem o domínio muitas vezes disso. Ele tenta ajudar. Mas ele não tem necessariamente o domínio disso. Entendeu?
Cálculos E os trabalhistas, cálculos? muitas vezes, o contador não tem que fazer, você tem que saber fazer, ou o calculista tem que fazer para você. Embora, se você tiver contato com bons contadores, eles podem ser seus captadores de cliente. É uma forma de Aí sim. E aí eu digo para quem está nos assistindo aí e gosta de uma leitura também, tem um livro específico que chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E lá ele fala, darás e receberás. Então, se você quer ter vínculo com esse contador, dá uma colher de chá para ele. Quando ele começar a fazer perguntas para você, começa você a explicar de graça para ele. Você vai gerar a confiança de quem? Do contador. E quando o contador precisar de advogado, ou um cliente desse contador fala, nossa, recebi uma reclamação trabalhista, preciso de alguém para me ajudar. Ele vai te indicar. Lógico. Assim, é quase imediato. Só que... Então, doutor, vamos voltar lá para o início da sua carreira. Eu quero saber como que você começou. Eu quero saber se você tem padrinhos, se você tem advogados na família. Eu quero saber se você começou do zero, como que é o seu escritório hoje e como que você iniciou. Tá. Como assim, comecei do zero, absoluto. Não temos advogados na minha família. Na verdade, na minha família em especial, sou a primeira pessoa formada no ensino superior. Então, a minha família, estrito sensu ali, ela é uma família que a maior parte dela vem da metalurgia, são descendentes lá, a primeira geração descendentes da Itália, vieram para o Brasil, foram se constituindo na cidade, a segunda geração já consegue ali terminar o colegial, eu seria a terceira geração dessa família, sou o primeiro que consegue se formar no ensino superior. Então, logo, como eu me formei? Me formei com FIES, Financiamento Estudantil do Governo Federal, pagando ali um pouquinho por mês. Na verdade, uma coisa que me ajudava, meio que sem eu saber, enquanto eu fazia a faculdade de Direito, eu trabalhava com vendas. Eu já era vendedor. Então, eu consegui, com o passar do tempo, mudar a venda. Eu deixei de vender um produto e passei a vender a mim mesmo. A minha confiança, o escritório que eu possuo. Então, desde o princípio, quando eu comecei na faculdade de Direito, eu não queria ser promotor, eu não queria ser juiz, não queria fazer concurso público, eu não queria nada disso daí. Eu queria ser advogado. Ponto. Queria advogado. Ainda não trabalhista, porque eu nem conhecia muito bem a área trabalhista. O meu sonho naquela época, então, 19, 18 anos, era ser advogado criminalista. Ah, Luciano, você fez criminal? Fiz. Fiz uns 3 anos criminal. Cheguei a fazer até júri, mas não me identifiquei. Cheguei a fazer júri e tal, mas hoje temos um advogado que trabalha aqui. Olha só, eu fiz um atendimento criminal. Aí eu vi que não era para mim. No atendimento eu vi que não era para mim. Assim, a energia é forte, a pessoa tem que amar totalmente a advocacia criminal. Aqui no escritório temos um advogado que trabalha conosco, que ele só faz direito criminal. Então ele é 24 horas ali conectado com o direito penal, sabe? Mas assim, eu brinco, eu falo, tem que ter capacidade, tem que ter uma visão fora da curva. Tem que ter estômago, né? Sim, é pesado. Só que aí na faculdade, quando a gente vai tendo as diversas matérias, fui conhecendo ali o direito trabalhista. Então, eu sempre conectei um pouco o direito trabalhista com o direito previdenciário. Porque a pessoa trabalha, paga INSS e direito previdenciário. Então, nesse meu trabalhista aqui, que hoje é muito empresarial, também faço muito previdenciário. Os benefícios e tudo mais. Porque são conectados. Doutor, andam de mãos dadas as áreas, né? Não tem como falar em trabalho. Sim, inclusive tem pessoas que procuram a gente, que falam, eu vim procurar um advogado do trabalho. Só que, na verdade, o que ele quer é aposentar. Porque as pessoas conectam muito essa ideia. Eu trabalhei, eu vou aposentar pelo INSS aqui derivado do meu trabalho. Então, isso é muito, muito comum. Aí comecei, então, sem padrinho, fiz a faculdade, financiamento estudantil, pagando um pouquinho durante a faculdade, me formei, enquanto eu trabalhava com vendas na parte da manhã, à tarde eu já fazia estágio no escritório, passei por 3 escritórios, um civil, um criminal e o terceiro trabalhista. E aí já no terceiro eu falei, opa, aqui é mais o meu caminho.
fortaleci ali o conhecimento, me formei, comecei o escritório sozinho, junto com mais 2 colegas, que são meus sócios até hoje. Recentemente, agora, dia 15 de julho, o escritório em si completou 18 anos. Então, a gente conseguiu trazer isso até hoje. Não é fácil. 18 anos de sociedade tem que... Não é fácil. É mais do que casamento. 18 anos de sociedade, de escritório de advocacia. E aí, quando eu me formei, a gente já se juntou e começamos o escritório do zero. E aí, um dos pontos que a gente combinou aqui na nossa pauta seria como começar a advogar com pouco dinheiro. Para você advogar, você não precisa ter um rio de dinheiro. Você não precisa ter dinheiro nenhum, na verdade. Se você tiver um computador, que aliás foi como eu comecei, uma mesinha super simples e um computador, eventualmente, uma mesa e computador, até na sua casa você começa. Ainda mais hoje em dia com essa possibilidade da reunião online, da conversa online. E eu quero saber, eu tenho curiosidade de saber como que era prospectar cliente lá atrás. Ó, a maior parte da prospecção do cliente lá atrás. Porque você está falando lá atrás, para quem está assistindo aí entender, lá atrás, gente, comecei em 2004. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha... Que eu sou... faz pouco tempo. Faz pouco tempo, mas não tinha nada disso. Não tinha celular, smartphone, tá? Era um celular horrível, não tinha internet no celular. Então, como que você captava? Basicamente, lá no começo, cartão de visita, fazia um cartãozinho de visita simples. Por que simples? Porque não tinha dinheiro também. Fazia um cartão do mais simples que tinha, mas tinha ali meus dados, minha OAB, meu nome completo, meu endereço profissional. Como que eu fiz o endereço profissional? Nos unimos naquela época em 3. No começo de tudo, não era advocacia ainda uma sociedade. A gente simplesmente rachava as despesas. Luciano, dá para fazer isso até hoje? Lógico. Muitos colegas começam a advogar, assim, pega uma sala e divide em 5 pessoas. Põe ali. Às vezes, eu lembro bem que no meu caso era uma sala, onde nós trabalhávamos em 3, um do lado do outro, e tínhamos uma salinha ao lado que era a sala para atendimento ao cliente. Estava atendendo o cliente, estava ali, não estava ali, a gente voltava para a nossa e fazia. Muitos colegas fizeram isso. Porque, gente, olha só, para você alugar uma sala não é barato. Não é barato, gente. No início é caro. Sim, para quem está começando agora, é caro. É lógico que hoje em dia, já percebo que alguns locais, tem até alguns colegas advogados que fazem meio que uns escritórios pilotos, umas bases. Eles colocam algumas salas comerciais e sublocam. Então, às vezes, ele coloca uma sala ali, É uma forma de economia também, né? E tem uma outra forma também, tem alguns coworkings, alguns escritórios específicos que você paga um valor R$ 500, R$ 600 por mês e fica com o direito de uso de X horas para a sala, X horas para o trabalho. Aqui, como que funciona aqui? Aqui são 3 turmas. Eu acho que é de 7 a meio-dia, alguma coisa assim. Aí é esse valor mesmo, uns R$ 700, por aí. E tem também a sala da OAB. Pode atender, né? E assim, quanto menos você gastar no começo, melhor. Porque qualquer honorário que entrar é seu. Todo mundo almeja buscar um escritório maior, chegar a ter uma equipe. Isso é muito bom, traz recursos, facilita a captação, mas gera um custo fixo, operacional, pesado. Então, quando que você vai ter isso? Seria bom quando você tiver empresas pagantes mensalistas. Porque, olha só, é aluguel, é luz, é transporte, alimentação. Energia. Né? Porque as pessoas só pensam no aluguel, né? No aluguel fechado e condomínio. Aluguel, condomínio, energia, manutenção predial, secretária, muitas vezes você já for ter uma secretária, daqui a pouco cresceu um pouco o escritório, estagiário, ou um outro advogado conectado com você, vai aumentando. Vai aumentando. E gira muito dinheiro por mês, gente. Tem que fazer um valor fixo mensal. Mas não precisa começar com nada tão pesado. Começa pequeno e segue teu crescimento normal. Então, voltando lá. Cartão de visitas,
Lembro que eu dava cartão de visitas para todos os meus colegas, todos os meus amigos tinham o meu cartão de visita. Amigo, se precisar, estou aqui. Se não precisar também, mas souber alguém que precisar, me indica. Me indica que a gente vai trabalhar junto. E nessa linha fui pegando as primeiras causas. Aí, pessoas físicas. Em paralelo. Aí, mas assim, você atuava No de forma começo fazia genérica, tudo. né? No começo tudo. Ou já? No começo. Tudo, é. Mas assim, até hoje o seu escritório atua em todas as áreas, né? Sim, hoje, até hoje. Sim, o escritório hoje ele é full service. Ele atende todas as áreas do direito. Só que aqui hoje nós somos em 11 advogados. Então, a gente conseguiu segmentar as áreas. Eu tenho um especialista, mestre em direito de família, um tributarista, um trabalhista e tudo mais. Tá? Mas isso já é um outro passo da advocacia. Isso aí é um outro momento. Mas é o que todo mundo em algum momento vai buscar. As pessoas... O que é o que todo advogado almeja, né? É porque é um passo natural. Autônomo, conforme você vai dando certo. Depois tem o nosso escritório, segundo o próprio escritório. E contratar advogados para trabalhar para ele. Sim. Todo advogado almeja isso. E dá para fazer. Tá. Aí você começou de forma generalista e depois de quanto tempo que você... Não, eu quero... Só um parênteses. Eu acho muito ruim, infelizmente, alguns colegas nossos, não importa o tempo da advocacia, são pessoas muito pesarosas, pessoas muito pesadas. E falar, a advocacia já acabou, a advocacia já era. Gente, quem está assistindo, esquece isso. A advocacia é um mercado excelente, excepcional. Só que você vai ter que caminhar o caminho das pedras ali no começo, como qualquer outra profissão. Não, olha só, o nosso tempo, né? A nossa diferença. E nós estamos aqui conversando hoje. Eu estou advogando, gente. Eu estou ganhando dinheiro com advocacia, então assim... Mas, claro, tem advogado que realmente são esses, e tem os advogados preguiçosos, que realmente eles não vão conseguir, tá, gente? Se você é preguiçoso, não vem para advocacia autônoma, vai trabalhar em escritório de terceiro, porque a advocacia autônoma não é para você. Porque, doutor, quantas vezes você já teve que trabalhar direto, na semana? Direto, tá? Eu nem falo que todas as pessoas, conforme o tempo vai passando da sua vida, você vai aprendendo a organizar melhor o tempo. Mesmo assim, acontecem problemas. No escritório, hoje eu tenho 20 anos aí quase de escritório. Ah, então hoje você nunca mais trabalha no final de semana? Menos. Semana retrasada, estourou uma fiscalização numa empresa que a gente advoga 3 turnos de trabalho contínuo. Quando foi? Sábado, 3 horas da tarde. Tomei banho, terninho, 3h15, estava lá trabalhando, eu saí da empresa às 7h30 da noite. E com auto de infração na mão ainda que eu estou fazendo a defesa. Mas a advocacia é isso. Se você é preguiçoso, não venha. Só que o meu cliente paga por mês para isso. Para quando algo acontecer. Não, o bom de advogar para empresas é isso, que a gente tem um fixo mensal. A gente temos um fixo mensal. Entende? Não que advogar para reclamante seja ruim. É bom, é rentável, tá? Particularmente, doutor, eu gosto de atuar em acidente do trabalho e reconhecimento de vínculos. Reconhecimento de vínculos. Então, assim, dá para ganhar dinheiro, sim, para reclamante, só que reclamado você ganha... E até assim, ó, quando você está advogando para o reclamante, a sua postura tem que ser tão forte quanto quando você estiver pela reclamada. Porque eu já tive casos aqui em que eu advoguei pelo reclamante, chegamos a um consenso, fez um acordo, depois de 3 anos a empresa ligou aqui e falou, você faz a minha empresa? Teria algum problema? Falei, não, o código de ética da advocacia nos dá uma limitação de tempo que nós não podemos mudar de lado. Nesse caso especial, já tinha passado essa limitação há muito tempo. E o cliente reclamante, eu tinha inclusive perdido o contato. Falei, não tem nenhum impedimento ético ou moral aqui para fazer isso. Não, e também, olha só, o cliente reclamante, possivelmente, gente, não foi só ele que foi demitido. Não foi só com ele que teve erros no contrato de trabalho. Então, é um cliente que vai trazer 3, 4, 5 clientes. Desde que você age adequadamente, inclusive na audiência. Porque ali, muitas vezes, você vai conquistar outro cliente. É porque
Porque olha só, não sei como que funciona na escritório do doutor, mas assim, eu não preciso ter um resultado favorável, eu não preciso fazer audiência, ganhar o processo para o cliente me indicar. O cliente saiu do meu escritório, ele já sai me Sim, indicando. Inclusive, eu até eu mostro isso no meu curso. O cliente saiu daqui, ele já sai me indicando. Porque eu passo confiabilidade, eu passo segurança para o cliente. E também, quando eu faço a distribuição da ação, eu envio relatório processual para ele. Ensino como ele vai consultar o seu próprio processo. Gente, não são todos os advogados que fazem isso é isso. É importante. minoria. Isso é muito. Minoria que faz isso. A gente faz, aqui no escritório, a gente faz mais ou menos semelhante. A gente faz o atendimento. Aí, quando você está fechando esse cliente, você deve explicar para ele. Vamos dizer que nós estamos falando. Isso vale para reclamante ou reclamada, vai. Mas você deve explicar para ele. Ó, imagine que é um reclamante. Todo cliente, gente. Isso é qualquer área. Tá? Isso não é direito do trabalho, isso é advocacia. Qualquer área. Você vai explicar para ele, olha, o senhor acabou de fechar aqui, vamos dar um exemplo aí, o senhor acabou de fechar o divórcio aqui, litigioso, vamos sair do trabalhista. Eu vou formular a petição inicial, é a parte mais importante desse processo. Ou se você está fazendo a defesa, eu vou fazer a contestação, eu tenho até tal data para fazer. Você tem que explicar para ele quais serão os próximos passos, ele não pode ficar no escuro. Ele não sabe o que é a contestação. Ele não sabe o que é a petição inicial. Se ficar no escuro, sabe o que vai acontecer? Sua procuração vai ser revogada, meus amores. Exato. É isso que vai acontecer. E tem advogado também, doutor, que quando o cliente te manda mensagem, não responde. Né? Isso é simples. É simples. Se coloque no lugar do seu cliente. Quando você vai comprar alguma coisa em uma loja e você não recebe a resposta, você fica feliz? Não. Então eu sei que falar isso aqui é um problema, porque o WhatsApp tomou conta das nossas vidas de tal forma que chega a ser sufocante. Então a gente acaba tendo que criar um limite de tempo, senão você não consegue advogar. Se você ficar olhando o WhatsApp toda hora, você não consegue fazer uma petição inicial, você não consegue fazer uma defesa, um recurso de revista, nunca. Então eu acho que dentro do ponto de vista de agendamento da sua vida enquanto advogado, você pode colocar momentos para responder o WhatsApp. Inclusive no contrato. Eu falo para o cliente, eu falo, olha, se você quiser me mandar dúvidas por WhatsApp, fique à vontade. Só não ache que a resposta será imediata. Porque eu provavelmente ou estarei em audiência, ou estarei atendendo uma pessoa, e quando eu atendi o senhor percebeu que eu não peguei no telefone celular? Eu fiquei atendendo o senhor. Não, e a importância também, doutor, de ter 2 aparelhos telefônicos. Por quê? Gente, um é pessoal e outro é profissional. Senão vocês não vão viver. Aqui no escritório, a gente tem um aparelho profissional, business, que fica com as próprias secretárias, elas vão dando primeiras respostas para os clientes, respostas que já estão no nosso sistema e tudo mais, e quando a pergunta passa um pouquinho do nível de capacidade delas, o que é natural, ela fala, olha, aguarda um minuto, a gente vai passar essa informação e logo retorna. Aí chega até nós de volta. Embora, gente, WhatsApp e e-mail são ferramentas. A gente tem que ter contato com o cliente. Tem que falar no telefone, tem que chamar o cidadão no seu escritório e conversar com ele. É assim que você vai captar outro cliente, atendendo bem o que você já tem. Exatamente. Exatamente, porque desse cliente, gente, como eu falo, de um cliente, vão vir 3, 4, 5, entende? Então você não pode ter, assim, você não pode ter essa limitação. De um cliente, gente, vão vir pelo menos 3. Podem esperar isso. Aí o que você tem que fazer para conseguir conquistar esse cliente? Você tem que fazer o pós-atendimento, você tem que informar para ele como que está o processo dele. Aí você pode colocar até mesmo no seu contrato, olha só, uma vez por mês, de 2 meses, vou enviar um relatório processual para você. Entende? Porque é isso que vai fidelizar o cliente, independentemente do resultado do processo. Tá? Isso vai fidelizar independentemente do resultado do processo. Escutem isso aqui, que tem provas, doutor. Inclusive, conversar com o cliente, quando a gente está explicando como funciona o processo, às vezes o cliente ele ganhou o processo na primeira instância. E houve recurso da outra parte. Aí você pode explicar para ele, olha, agora é um momento que tem que ter um pouquinho de paciência. Infelizmente, a segunda instância do processo
ela vai levar mais tempo. Ah, doutor, mas eu vou ter que fazer outra audiência lá na segunda instância. Lá em São Paulo, se for em São Paulo, onde você estiver aí, vai ser outro local? Muitas vezes não. Muitas vezes só nós, advogados, iremos fazer a sustentação oral. Que é uma situação que eu recomendo. É uma atitude que eu recomendo. Você quer ser um advogado de qualidade, um advogado de qualidade, vai ter que fazer sustentação oral. Ah, mas a primeira é difícil. Tudo na vida é difícil a primeira vez. Depois, vai ficando normal. Aliás, hoje está muito mais fácil, porque você pode muitas vezes fazer a sustentação online. Você nem tem que ir, se for no Tribunal de Justiça, você não tem que ir. Online. Porque aí, gente, online tem colinha, sabe? Coloca a colinha do lado aqui no computador e vai falando. Tem colinha. Né? Porque pessoalmente realmente é mais difícil. Para quem se vai fazer a primeira vez, é mais difícil. Tá, mas aí você começou lá, começou o seu escritório. Eu quero saber ainda, depois de quanto tempo... Ah, não, já comecei. Quando eu comecei, eu fazia tudo. Mas, como eu já comecei na área trabalhista, já no comecinho. Lembra que eu falei que eu fiz estágio com alguns advogados no começo? Eu acabei de me formar, montei meu escritório. Onde eu fui? Eu fui lá naqueles advogados que não faziam, dois não faziam trabalhista, um já era trabalhista, lembra? E eu tinha mais uns 2 ou 3 colegas já que eram formados há um pouquinho mais de tempo, que não faziam trabalhista. Fui até eles, falei, gente, estou começando, vocês sabem que eu faço trabalhista, que eu sei fazer trabalhista, vocês me conhecem, eu sempre fui estudioso e tal. Se pingar um trabalhista aí, passa para mim, eu faço, depois a gente faz uma comissão, a gente define uma comissão aí para vocês terem a indicação. Ah, eu adorei que você entrou nesse assunto, eu preciso saber desse assunto. Então você fazia 8 parceria, lógico, total. Né? Parceria. E como que era a porcentagem? Depende do tipo de causa. Mas muitas vezes a parceria varia de 20% a 30%. Tem escritórios, tem alguns colegas que até chegam a falar, doutor, vamos fazer meio a meio. Mas não dá, gente. Não dá. Porque senão você vai ficar com todo o trabalho e o colega só indicou o cliente, nunca mais viu o cliente e no final da rentabilidade ele vai ficar com metade. Então, isso não tem como. Porque, olha só, a responsabilidade da inicial é nossa, da réplica é nossa, a audiência é nossa, quem vai ficar escutando... Responsabilidade civil então, é nossa. Tudo é nosso. É nosso. Se cometermos um erro no processo, é nosso. Então, assim, o que eu acho justo Perfeito. É 80 por 20. É o justo. Entende? Para mim, esse é o justo. Porque eu vou fazer tudo sozinho. Que, aliás, eu faço isso muito até hoje, tá? Como o escritório acabou crescendo, muitos colegas que são hoje... Porque assim, gente, a gente tá falando no começo, todo mundo vai montar um escritório com 10, 12, 14. Não necessariamente. Algumas pessoas falam, não, eu vou querer ser o maior especialista em direito de família desta região. Ponto. Tudo que for família, eu vou participar de IBDFAN, eu vou participar de congresso, eu vou ser referência, vou fazer mestrado, vou fazer outros cursos. E ele vai ficar só na família, mas como ele é um bom advogado, rapidamente ele vai começar a receber outras demandas. Aí ele acaba se socorrendo dos colegas na modalidade de parceria. Vou indicar esse cliente para você. Exatamente. E aí sim, 80 a 20. Porque, olha só, por exemplo, eu me posiciono como trabalhista e previdenciário, né? Mas aparecem demandas para mim de todas as áreas. E eu sempre estou falando, gente, eu sou trabalhista e previdenciário, mas não adianta. Aparece demanda de todas as áreas. É por isso que eu busco parcerias. Sempre parcerias aqui no escritório, gente. Porque não tem como atuar sozinha, né? Sim. E é uma forma também de ganharmos mais. Melhor dividir um pouquinho inteiro que não... É melhor 80% do que 100% de nada. E olha só, por exemplo, também, doutor... Exatamente, doutor. Imagina um cliente nosso trabalhista que quer fazer o divórcio dele. Você vai falar assim, não faça o seu divórcio. Tem que fazer. Tem que fazer. Não existe, gente. Isso não existe. Entende? Por isso é importante as parcerias. Em todos os aspectos, tá? Pra gente ganhar. Quando a gente fala em parceria, eu trabalho nesse, por exemplo, 80-20, até se o cliente pagou a consulta. Se o cliente chegou aqui e pagou a consulta, até dessa consulta vai ser 80-20. Não, olha só, doutor. Não, doutor,
eu sou um pouco mais criteriosa. No meu caso, quando eu faço Ah, tá bom. curso, né? Mas isso é uma modalidade, é uma decisão sua. É porque, sabe por quê? Olha só eu É. respondendo tudo sozinha, né? Porque, olha só, é na consulta que a pessoa sente confiabilidade em contratar o Sim. advogado. É na consulta. Entende? Então, se fosse aquele outro advogado que não é especialista estivesse fazendo aquela consulta, possivelmente a pessoa não iria pagar e não iria fechar o contrato. Então, só está fechando o contrato por causa da minha consulta. Sim. Então, nada mais justo do que eu receber, né? Sozinha. Agora, gente, Porque o quem está advogado estaria do começando nem sempre pode se dar o luxo de cobrar consulta, tá? Não. Muitas vezes o pessoal vai começar filando uma consultinha e aí ele vai ver ele vai criar essa confiança em você e dali ele vai ser seu cliente. Então, Não, é isso. Quando eu vou cobrar a consulta, Luciano, fique tranquilo, você vai ter esse feeling. Quando começar, vai chegar num ponto que se você ficar sem cobrar a consulta, você não consegue mais trabalhar, porque você só fica dando consulta gratuita. Não, doutor, vamos falar, olha só, eu falo abertamente de valores aqui, tá? Falo com meus mentorandos, meus seguidores. Sabe quanto que eu cobrei as minhas primeiras consultas? R$100, gente. R$100. Depois, com o tempo, você vai estabelecendo seu preço. Ah, tem mercado para pagar? Tem, fica tranquilo. Eu cobrei R$100. Porque não dá, gente, olha só, em qualquer área, não dá pra gente atuar somente recebendo no êxito, tá? Isso não existe. Se você quer ter um escritório de advocacia e receber somente no êxito, não existe. Não existe. Não você vai conseguir bancar o seu escritório. E lembrando, né, gente? Bancar o seu escritório e bancar a sua casa, a sua família. Sim, não é só o seu com certeza. escritório. Demora muito para você conseguir ter vitória nesses êxitos todos aí. Uma ação, sei lá, na trabalhista, às vezes, aí você consegue fazer um acordo. Ali nos 4, 5 meses, 6 meses. Mas muitas vezes não. Muitas vezes um processo trabalhista vai demorar 3 anos, 4 anos, 5. Acontece. Não, e olha só, gente, olha só, mais ações complexas. Quanto mais complexo é, mais a gente ganha. Ok. Demora. Só que demora mais. Demora. Né? Tem que avisar, tem que lembrar isso, gente. Então, quanto mais a gente vai ganhar, quando a gente está atuando, por exemplo, para reclamante, Sim. mais vai demorar para ganhar, tá bom? Quando a gente está falando de causas de DPD, por exemplo, acima, vamos colocar acima de 150, né? Demora. Já demora. Também, já demora. Não só isso, né? Se tiver perícia médica, perícia ambiental, aí o simples fato de ter uma perícia já joga no mínimo 1 ano o processo para frente. No mínimo. Entendeu? Então, mínimo 1 ano. Hoje, inclusive, eu fiz uma urgência assim, e quando tem perícia, gente, vamos colocar 1 ano para frente. Exatamente. Né? E, doutor, hoje, como que você faz prospecção de cliente hoje no seu escritório? Já que hoje podemos usar as redes sociais ao nosso Hoje, eu faço prospecção via Instagram, via Facebook, YouTube, Google também. Ah, Luciano, como você faz pelo Google? Google? Como que você faz no Google? Eu quero saber no Google. Eu não trabalho com Google. Como a gente faz pelo Google? Primeiramente, você vai ter que ter um site. Você vai ter que criar um site do seu escritório, da sua marca. E aí, tanto faz se é um escritório, como aqui, Barrichello, Maçom, Venâncio Advogados, doutora Beatriz, advogada, você vai criar o seu domínio. Primeiramente, você tem que ter um site atrativo. Não precisa ser complexo, mas tem que ser atrativo. A partir desse momento, você vai conseguir abrir junto ao Google. O Google tem uma plataforma chamada Google Meu Negócio. Vou dar uma boa noite para a doutora Lígia, aqui, que está nos acompanhando também, da nossa região. Voltando. Você vai ter o seu site, você vai entrar no Google e vai criar o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma plataforma do próprio Google, na qual ele vai permitir avaliações dos seus clientes para você. E ele vai permitir que ele fale a qualidade da doutora Beatriz, a qualidade do doutor Luciano, o que a gente está fazendo. Ali naquele Google Meu Negócio, você vai colocar onde é o seu escritório, quais são as áreas de atuação, descrever um pouco quem é você. Pela simples conexão do seu site com esse Google Meu Negócio, muitas pessoas que procurarão advogados pelo Google, Luciano, o Google, as pessoas procuram advogado pelo Google? Procuram. Procura tudo. Gente. Muitas pessoas que vão no nosso canal do YouTube, doutora, muitas vezes eles procuraram, né? Você sabe bem, ele procura o problema no Google e o Google, que é dono do YouTube, recomenda o nosso vídeo. Você
Quer Recomendo, saber de justa causa? recomendo. Pera aí, vou ter esses É a vídeos forma mais aqui, ó. barata. Vê o cidadão aí, vê. A forma mais barata da gente aparecer no Google é publicando um vídeo no YouTube. Só que as Exatamente. pessoas não entendem E, isso. gente, publicar um vídeo só vai aprender fazendo, viu? Não tem milagre. Não tem curso para falar. Eu sempre falo, doutor, assistam os meus primeiros vídeos no YouTube, que vocês vão entender como é. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu já dei aula na faculdade, né? Até hoje, dou hoje mais em aula em pós-graduação, mas muito tempo dei aula na graduação. Cheguei a dar aula para presencial para 120, 180 pessoas. E quando eu comecei a fazer os vídeos, eu achava mais fácil dar aula para 180 pessoas presencialmente do que fazer um vídeo para o YouTube, fazer um vídeo para o Instagram. Devagarzinho a gente vai perdendo o medo da câmera, vai aprendendo no próprio YouTube. É porque, doutor, a gente pensa que é fácil, né? Só que quando a gente coloca o nosso celular, a gente está ali com nós mesmos, colocamos o nosso celular e começamos a gravar, a gente esquece tudo, não lembra de nada, começa a gaguejar. Não tem, o bom do vídeo, gente, é que assim, não necessariamente é uma live ao vivo como essa. Ele é gravado. Então você consegue fazer, ver, errar. E aí você, com o tempo, você também aprende umas manhas, que são a edição, né? A edição do vídeo corrige vários dos nossos erros no meio do caminho. Perfeito ninguém é, mas o simples fato da gente fazer. No início, meus vídeos tinham muitas edições, assim, eu cortava várias coisas. Hoje eu já faço, eu sinto que as pessoas preferem que a gente fale direto, sendo quem nós somos de verdade, do que ficar aquele negócio corta. Ninguém fala cortado. Todo mundo, em algum momento, faz uma pausa para pensar o que está falando. Olha só, hoje, gente, eu gravo o vídeo e publico do jeito que tá, porque ele já conhece o meu jeito. Entende? Então não preciso mais esconder quem eu sou. Eu sou isso aqui, prazer. Lembrando que a gente começou a nossa live hoje falando muitas vezes que a gente precisa fazer uma construção de confiança. O que a gente vende para o nosso cliente é confiança. E quando a gente eventualmente posta um texto nosso no Instagram, ou a gente faz uma live, ou a gente fala de um tema específico, e a pessoa vê, ela ouve, ela sente, ela pode não precisar de você agora, gente. Lembre-se que é uma semente. Aquela empresa que vocês querem captar, muitas vezes você vai captar ela daqui a um ano por um vídeo que você fez hoje. Porque lá na frente, quando ele tiver o problema, muitas vezes ele vai falar, opa, aquela pessoa que eu vi o vídeo. Eu salvei aqui no Instagram. Porque, doutor, olha só, nós advogados seguimos vários advogados. Só que o leigo, gente, só segue um advogado. Que às vezes é você, que às vezes sou eu, entende? O leigo não segue vários advogados. Quem segue muitos advogados... Inclusive, nós temos, como nós advogados, conhecemos muitos advogados, somos amigos, colegas de muitos advogados, a gente acha que todo mundo conhece um monte, que tem um monte. E não tem. Todo mundo é assim. Muitas vezes você vai ser o único advogada que vai representar um grupo familiar completo. Ah, Luciano, da onde? Depende, tem gente que frequenta a igreja católica, vai conseguir um grupo lá, o outro frequenta um templo, ele vai conseguir o grupo lá, o outro faz uma amizade e vai participar de uma associação. Outra forma boa de captar cliente, faça parte de associações. Associação Sírio-Libanesa, Associação Italiana. É evidente que tem que ser alguma associação que você tem alguma conexão com aquilo, né? Ajuda. Fazer o bem também traz clientes. Muitas vezes você se conecta com alguma entidade sem fins lucrativos, seja na diretoria, para ajudar na gestão financeira, para ajudar na gestão política. O meu escritório trabalha com uma associação. A gente faz atendimentos ao sábado. Isso, legal. Porque você está se dando um pouco, a gente faz aqui no escritório, a gente fez e ainda faz alguns trabalhos que são conectados ou com o lar dos velhinhos, que são lares de acolhimento de pessoas de mais idade, e por algum tempo também a gente fez alguns auxílios para entidades de deficiência mental. Aí mais para ajudar dentro da própria entidade. Nossa, Luciano, como
que daí você acabou captando o cliente? Só que olha só, o seu nome vai começar a girar. É assim que o seu nome vai Exatamente. começar a girar. Exatamente. Entende? Então tem que ter estratégia para conseguir prospectar cliente. Para prospectar cliente de todas as formas. Porque muitas pessoas pensam que eu tô aqui na internet, eu só faço prospecção aqui. Sim, 90% dos meus clientes vêm daqui. Só que, gente, às vezes a gente consegue conectividade pessoalmente com uma pessoa e a gente consegue cobrar mais. Né? Financeiramente Não falando, a gente importa de consegue onde cobrar veio o seu mais. cliente, né? Se vem da internet ou não, você Não precisa. importa. O que importa é que tá vindo o cliente que está E ganhando veja, dinheiro, gente. nem todas as pessoas, de fato, terão facilidade para falar perante a câmera. Mas aqui nós já falamos fácil, umas Exatamente. 10 formas outras de tentar a busca pelo seu cliente. No entanto, quando a gente fala de busca de cliente empresarial, ainda é muito forte essa busca proativa de você ir conhecer a pessoa. Sim, nós que temos que ir. Assim, particularmente, eu não conheço outra forma de prospectar empresa, gente. No meu caso, eu vou até o empresário. E, geralmente, no primeiro atendimento, como que funciona? Tem advogado que convida os empresários, né, para vir até o seu escritório. Eu, particularmente, eu Sim. prefiro ir até a empresa. Você Eu vou até a pode empresa. tranquilamente ir até a empresa. Eu acho que você vai conversar com a pessoa antes, né? Mas Sim, tem um pré-atendimento antes, mas particularmente prefiro ir até a empresa, até mesmo para conhecer e e outra, às poder vezes oferecer a melhor o gente também tem que serviço. tomar cuidado porque a gente tem algumas crenças limitantes. A gente acha, vou dar um exemplo bem simples, vai. Às vezes a pessoa tem uma padaria. Gente, uma padaria muitas vezes tem 30 funcionários. 30, 40 funcionários. Esse cara precisa de um advogado? Padaria, Precisa. pizzaria, Opa! loja de Esse roupa. cara precisa, essa dona dessa loja, uma dona de loja de roupa. Uma dona de loja que faz vestidos de noiva. Ela precisa sim. Ela tem cobrança para fazer. Ela... Não, e olha só, doutor, ela E ela precisa e não não sabe que tem. precisa. E ela não Ela tem. não sabe que precisa. Ela não tem. Não Por que tem, ela não porque tem? ela Porque não ninguém sabe que nunca precisa. foi lá. Ela precisa que o advogado ofereça um serviço É, para é, ela. exatamente. Porque você vai chegar lá, só que você também tem que chegar e falar, olha, o meu escritório faz isso, eu acho que eu posso te ajudar. Acho que eu posso te ajudar com isso. Ó, posso te ajudar na área trabalhista para a gente evitar um passivo. Como é que são os seus trabalhadores aqui? Estão registrados? Não estão? Vou ter que fazer uma análise. Fazem muita hora extra? Não faz? Você vai ter que analisar a realidade dela para saber se ela já não tem um passivo trabalhista embaixo do tapete escondidinho que ela não sabe que tem. Tá? Não sabe. Cobrança, cheques, duplicatas, análise contratual. Muitas vezes a pessoa compra uma casa de 1 milhão, apartamento de 700 mil e simplesmente não passa nem para um advogado dar uma lida. Ela não passa nem a matrícula atualizada do imóvel para saber se não tem uma penhora ali, para saber se não tem uma hipoteca que está travada. E dependendo, doutor, também da empresa, né? Se for loja, por exemplo, gente, tem até como você oferecer serviço para você fazer a defesa desse cliente em causas consumeristas, Sim, muito comum, muito comum. tá? Já é mais um serviço que Muitas você vezes causas oferece. consumeristas que porque muitas pessoas quando vão até uma empresa, ele poderia processar o fornecedor, né? Mas ele acaba processando a loja ali. A E aí, mas eu loja, vou gente, fazer ações no juizado especial civil. É isso aí, perfeito. Você vai fazer a defesa da empresa ali. exatamente. Aí já é mais um serviço que você oferece. Aí você pode incluir, não sei se o doutor trabalha com portfólio, particularmente eu trabalho. Então já é mais um serviço que você vai Sim, com incluir no seu certeza. E portfólio. muitas dessas empresas vão crescer, tá? Quando elas vão crescendo, Bom, naturalmente os problemas jurídicos irão aumentar. Você vai fazer o quê? Subir os seus honorários mensais. Você vai chegar com o dono da empresa e falar, então, aquele exatamente. valor é para quando você tinha X problemas. Agora a situação é outra, né? Aconteceu isso, isso e isso, eu vou fazer um reajuste, um reequilíbrio contratual. Difícil. Aí como que você trabalha com qual o tempo, assim, do contrato? 6 meses, um ano? Quando você faz um Depende contrato com a do empresa? que a empresa está me pedindo. Se eu fizer uma conversa com ela, fizemos um atendimento e tal, e ele falou, olha, eu tenho já 3 trabalhistas
duas cíveis, ele já traz alguns problemas. Aí eu tenho que fazer uma analogia, eu vou lá na tabela da OAB e penso, quanto essas ações custariam se eu fosse fazê-las individualmente para esta pessoa? Eu adorei que você falou de tabela da OAB, eu vou guardar. Vou lá, puxo quanto ficaria, penso em trazer isso para a realidade do contrato. Então seria um pouco o preço daquilo, mais um extra pelo fato de eu ter esse atendimento mensal. Ele vai fazer questionamentos para mim, eu vou ter outros trabalhos, porque quando a pessoa está te contratando, nunca tem nada. Mas depois que contrata o advogado, fique tranquilo, vai ter um monte de serviço. Aí aparece, né? Tá? Aí aparece. Então, doutor, você utiliza a tabela da OAB para Eu utilizo. Você não tem uma tabela do seu próprio escritório? Como que funciona? Aqui, particularmente, eu utilizo a tabela do meu próprio escritório. Porque assim, ó, a tabela da OAB, ela é uma baliza. Você não precisa ficar preso a ela, mas muitas vezes, porque uma coisa é você já ter a tabela do seu escritório, porque você já vivenciou várias situações. Então você sabe que determinado produto que custa 3 mil na OAB, você fala, não faço de jeito nenhum por 3 mil, quero 5. Ah, não vai fazer comigo. Beleza, não tive prejuízo. Tá? Então isso a experiência vai te trazer. Mas se a gente está começando o escritório, muitas vezes você não sabe. Então vamos ver quanto a OAB cobra. Mas às vezes tem algumas cobranças da OAB que são meio fora do normal. Tem alguns procedimentos que você não vai conseguir cobrar porque a OAB está falando de jeito nenhum. É até um pouco incondizente o valor que está ali com o trabalho que vai ser executado. Aí você vai ter que fazer um juízo de valor. É porque também, doutor, depende da situação do cliente, da situação financeira do cliente, né? Depende de quem é o seu cliente, gente. Sim. Entende? Vai depender de quem é o seu cliente. Por exemplo, doutor, você atua em outros estados? Como que você faz a precificação, atendimento? Assim, eu tenho empresas nas quais a gente advoga, que as empresas não são da mesma região. Então, muitas vezes, a maior parte dos atendimentos a esse cliente são feitos na modalidade online. Mas uma vez a cada 3 ou 4 meses, evidentemente, a gente tem que ter um contato pessoal. Para nutrir essa confiança, para falar assuntos que são mais sérios, que muitas vezes você não quer falar pela via online. Beleza? Mas, a maior parte desses clientes, que já são empresas maiores, eles têm reclamações trabalhistas no Ceará, Sergipe, Minas Gerais e em outros lugares. Aí eu já pactuo com o cliente desde o começo que eu vou ter um advogado correspondente lá, que eu vá conhecer, obviamente, eu vou ligar para o colega, vou entender se ele entende de trabalhista, se for trabalhista, se ele entende de justiça federal, se for justiça federal. Eu vou montar... Já aconteceu, doutor, já aconteceu de algum caso o cliente exigir que você faça audiência em outro estado? Tem que ter custo extra. O cliente tem que custear o deslocamento nosso da forma adequada. E quando eu digo forma adequada, não é chegar no seu escritório, pegar você no pau velho, lá no carro tudo destruído, levar você 300 quilômetros, que ele vai querer ficar 300 quilômetros falando do assunto. Dependendo da situação, a pessoa pode ser assediada, o advogado pode ser assediado. Tem de tudo, gente. Em 20 anos de advocacia, eu já vi de tudo. Então, a gente tem que se colocar enquanto advogado ou advogada e falar, tudo bem, eu vou. Você quer que eu vá? Vai ficar tanto, ó, a passagem de avião é tanto, como a audiência é às 9 da manhã, não dá para chegar em Sergipe, sei lá, em João Pessoa, às 8h50. Você vai fazer eu chegar antes, eu vou dormir no hotel, e no outro dia eu estarei lá, e vai ter um extra no custo da sua operação, porque você teve que perder 2 dias de trabalho. Aí depende também, né? Se o cliente é um cliente mensalista que paga bem, você só vai cobrar os deslocamentos. Em outros casos, você tem que chegar para ele e fazer um reequilíbrio. Quer que eu vá? Eu vou. E tem muita gente que fala, não, eu quero que vá sim, vou pagar isso, vou pagar aquilo e vai com Deus. Espero que você vá lá e faça a minha defesa adequada. Por que ele faz isso? Porque ele já confia em você. E às vezes aquela causa lá, ele 400 mil, 350 mil. Então vale a pena gastar 3. Deslocamento, hotel, extra na mensalidade, mas ter você lá. Se for uma causa de 7 mil, ele não vai fazer isso, né, gente?
Ele vai te permitir contratar um colega lá e vai pagar a diligência. Um colega. Exatamente. Mas aí, doutor, e como que funciona assim o período? Período de contrato. Então, quando o cliente procura. Se ele já veio com um tempo de contrato, se ele já veio com alguns problemas, eu muitas vezes vou ter que definir um tempo mínimo de contrato que supra pelo menos o que eu já vou fazer naqueles processos que estão em andamento. Tá? Olha, ele tem lá, vamos tentar dar um exemplo prático, ele tem 5 processos, cada um desses processos o custo seria R$25 mil. No total, 25 mil. 5 mil cada um, vezes 5, 25 mil. E eu defini que eu vou contratar, a gente definiu uma mensalidade de 3 mil. No mínimo, ele vai ter que ficar comigo 3 vezes 8, 24. Pelo menos 8 meses para custear o meu trabalho naquelas outras ações, concorda? A partir dali, ele fica por prazo indeterminado. Porque a partir dali já estabeleceu-se a nossa confiança, já custeou minimamente o meu trabalho, e aí ele vai ficar porque ele gosta do que a gente está fazendo. Já aconteceu uma pessoa... Por que a gente tem que fazer bem essa análise, gente? Porque, infelizmente, tem um ou outro cliente que tenta passar a perna no próprio advogado. Aí ele quer vir trazer 5 processos para você fazer 5 defesas trabalhistas, e geralmente é assim, ó. Uma causa em julho, 2 em julho, uma dia 1 de agosto, 2 dia 14 de agosto. 5 assim, ó. Aí ele quer vir pagar 2 meses de assessoria, 2,5 contos cada mês ali, 3 mil. Puxa, depois de 2 meses agora eu vou passar a perna no advogado. Doutor, eu não consigo mais pagar. Então 5 defesas para você por R$6 mil? De jeito nenhum, amigão. Então, e ó, gente, o que é combinado não é caro. Tudo isso tem que ser previamente contratado, conversado com o seu cliente. E doutor, e se não pagam? Eu executo. Qual é o procedimento? Não tem procedimento, não. A terceira cobrança. Eu quero ter clientes e quero ter amigos. Meu lema é, dificilmente eu quero brigar com qualquer pessoa. Eu sento com o cidadão, falo, ó, você contratou isso, eu fiz tudo isso, a defesa está lá, está sendo feita, vai ganhar ou vai perder menos, tal. O mínimo que você tem, e funciona muito isso, hein? Ó, você me pagou 2 meses. O mínimo, para que isso aqui seja saudável, vamos usar esse termo, serão 8 meses. Você quer rescindir? Beleza. Então nós vamos mudar, isso tem uma cláusula no meu contrato. Nós vamos mudar a modalidade da contratação e vai considerar como se fosse por spot, por trabalho. Eu fiz 5 defesas, 4 mil cada defesa. 5 vezes 4, 20. Você pagou 4, falta 16. Como você quer pagar os 16? Tá no contrato. Aliás, tem que ter contrato, hein, gente? É advogado, você tem que fazer contrato. Não, imagine você chegando para o juiz e falando que não fez o contrato do seu cliente. Não, isso não existe. Mas aí, qual que é o protocolo? Você faz 1, 2 cobranças, você senta com a pessoa fala, não quero. Isso é importante, tá? Eu sento com a pessoa e converso. Eu tento explicar. E se a pessoa... Mas doutor, tem aquele cliente que some, né? E aí? Mando notificação extrajudicial, explicando tudo que está ali. Tem um contrato assinado por 2 testemunhas e tudo mais. Se a pessoa não paga, eu vou entrar. Primeiro, eu vou ter que renunciar aos processos lá. Eu vou ter que sair dos processos. Certo? Tem que renunciar. Então, aí você já vai ter que fazer um primeiro encontro de contas ali, né? Porque uma ação, às vezes, ela seria 5 mil para você conduzir ela toda. Mas você não conduziu ela toda, mas você teve que fazer uma contestação muito robusta, que é grande parte do trabalho. Então, muitas vezes, a gente faz uma mensuração do que foi feito, apresenta o relatório, manda a notificação extrajudicial. Carta com AR, timbrada do escritório, tudo chamando para vir. Gente, é bem poucas vezes que isso acontece, tá? Em 20 anos advogando, isso não é um procedimento padrão. É extremamente pouco comum isso que a gente está falando. Doutor, eles perguntam muito isso. Não, acham que isso acontece todo vai por mim, não é assim, não. A maior parte das pessoas, a imensa maioria, são honestas. Seja empresário, seja pessoa física. É assim, eu acho que de 100, 2... É pouco assim. É pouco assim, 2%.
de cada 100 clientes seu, 2, olha lá, vão descumprir o que ele pactuou com você. O que acontece às vezes, e aí eu acho importante essa conversa, é que às vezes um cliente seu que paga 1.000, porque você fez um parcelamento para ele em 3, 4 de 1.000, no meio do caminho ele perdeu o emprego. E ele fica sem jeito de vir falar com você. E atrasa o seu boleto ou o cheque que ele deu volta. Aí ele não faz o Pix. Então, muitas vezes você vai chamar ele e ali naquele momento ele vai conseguir se abrir. E ele vai chegar e falar, 1.000 não dá, tô sem emprego, tô no seguro, se for uma pessoa física. Mas, se você pegar esses 3.000 aqui e me parcelar em 10 de 300, em 5 de 600, eu seguro as pontas e pago. E paga, gente, a pessoa honra, o que ela pactua, ela honra. Entendeu? Então, aí também tem que ser primeiro conversa. Depois, se você sente que a pessoa está agindo de má fé, aí sim, notificação extrajudicial, ação de cobrança de honorários. Ah, você já teve ação de cobrança de honorário? Tive. E, infelizmente, tive. A pessoa não pagou o advogado. E aí, ela procura outro advogado para defender ela numa ação de cobrança de advogados. Normalmente, esse colega que vai fazer essa defesa só vai aceitar fazer a defesa pagando à vista. Porque se ele já não pagou a gente, que garantiu o nosso colega que vai fazer a defesa dele vai ter que vai pagar ele também. Entendeu? Exatamente. Doutor, vamos dar só uma passada aqui, já que a gente já extrapolou o nosso horário. Vamos só dar uma passada. Vamos lá, pessoal. Tá bom? Só falar um pouquinho sobre a audiência. Como que você faz a preparação da audiência? Legal. A gente chama o cliente. Primeiro, que muitas vezes a gente faz uma conversa prévia, não muito em cima da audiência. Vamos imaginar que a audiência está daqui 15 dias. A gente chama ele antes, fala, audiência vai ser assim, vamos tentar provar isso. A testemunha. Vamos pensar agora área trabalhista. Tá? Nós precisamos das 2 testemunhas lá que você falou que tem e tal. Você quer trazer elas aqui no escritório para a gente conversar, entender o que elas sabem, o que elas não sabem, para poder fazer um roteiro, para poder fazer as perguntas previamente para as testemunhas. Isso é importante. Mas o mais importante que isso é, quando for ocorrer a audiência no dia, você tem que explicar para o seu cliente como funciona uma audiência trabalhista, civil. Uma audiência. Eu vou dar um exemplo claro. Você não explica nada. Entra lá, senta, e aí o seu cliente vai ser ouvido. Quando o seu cliente está sendo ouvido, você, advogado dele, não pode fazer perguntas. O outro advogado é que faz a pergunta, o juiz e o outro advogado. Mas como você não explicou nada disso para ele, seu cliente sai da audiência super desanimado. E ele vai falar, nossa, você não me defendeu. Quando era a minha vez lá de falar, você não fez pergunta nenhuma. Não, doutor, e às vezes no depoimento pessoal fica olhando para... vai olhar para você Sim, não fala nada. É. Mas aí que entra a história da conversa antes. Você vai chegar e falar, olha, são 2 conversas, antes e depois. Já vamos responder a pergunta aqui da Rayane, tá? Mas só um minutinho antes. A gente explica antes, nós vamos entrar, se nós estamos pelo reclamante, nós vamos sentar do lado da mão esquerda do juiz. Se eu estou pela reclamada, nós vamos sentar do lado da mão direita do juiz. Isso não significa nada, não é porque o juiz quer ajudar a empresa que está na mão direita dele e você na mão esquerda. É só uma formalidade desde 1900 Guaraná com rolha que está ali daquele jeito. E se for na Justiça Civil? Inverte o lado. Basicamente é isso. Você explica como aquilo vai se dar e explica que as perguntas são feitas pelos advogados ao juiz e o juiz repassa a parte. Alguns juízes podem permitir que você faça pergunta. Mas é imprescindível falar essa questão. Olha, quando você estiver falando, eu não posso falar. Agora, quando o outro lado estiver falando, deixa para mim que eu vou fazer todas as perguntas aí que você quer fazer. Entendeu? Então, isso é importante. E quando terminar essa audiência, ouviu o reclamante, ouviu o reclamado, ouviu testemunha da reclamante, ouviu testemunha da reclamada, terminou, não presuma que o seu cliente sabe o que aconteceu ali. Você sai da audiência e fala, amigão... Tem que perguntar, eu sempre pergunto, você entendeu o que Você entendeu o que acabou de se passar ali dentro? Entendeu? Porque ele fala, não, doutor, eu acho que eu entendi. Se você perguntar o que ele entendeu, não vai sair nada com nada.
Aí você vai fazer um resuminho. Olha, aquele do meio é o juiz, ele perguntou tal coisa. Veja, a reclamante, a reclamada, quando ela foi falar, ele fez uma pergunta da hora extra, ela falou que não sabe. E a reclamada não pode falar que não sabe. Então aquilo ali ela confessou. Em contrapartida também, meu, quando você foi lá e foi falar, aí, você falou da sua jornada, você errou na hora do almoço. Né? Você falou que fazia 1 hora. Ele sempre pergunta assim, doutor, e a sentença? Vai demorar. Você pergunta, você pode falar, isso vai demorar. A não ser que tenha sido na ata de audiência, pela súmula 197 do TST, com data pré-estabelecida, quando vai sair? Vai demorar. Vai demorar. Meses. A gente não sabe. A gente não sabe. O cliente pergunta assim, mais ou menos, não sei. Se você der um prazo, você vai mentir, tá? Porque não existe esse... Eu não dou prazo nunca, gente. Eu falo, olha, a gente tem que aguardar a sentença. E tem outra coisa também, doutor, que eles sempre questionam. A gente sabe que quando a gente fecha um acordo, né, a gente pede para o valor ser depositado na nossa conta. Os clientes sempre questionam, por que na sua conta, doutor? Por que não na minha conta? Ó, primeiro que isso já é um padrão. Se a pessoa confiou em você até chegar ali, ela tem que confiar que você também vai fazer o repasse do dinheiro para ela. Primeiro vai cair na nossa conta, porque é muito mais simples de saber se o dinheiro caiu no dia e poder peticionar para o juiz quando não caiu. Ou até já aconteceu casos no escritório que tinha o valor para ser pago na conta do escritório, no dia. Até meio-dia, nada do dinheiro. A gente já tinha acessado a conta, eu liguei para o advogado do outro lado, falei, doutor, o dinheiro não caiu, hein? Como não? Falei, o dinheiro não caiu, hoje é o prazo. Ele ligou, nesse caso eu estava pela reclamante. Ele ligou para a empresa e falou, o dinheiro lá, tal, fizeram um Pix e resolveu o problema. Porque o que a gente quer, gente, é o cumprimento do acordo, é o cumprimento da sentença, é que resolva o problema. Ah, não pagou, não vou fazer nada. Só para poder executar uma multa depois. Não adianta nada. Não adianta nada, não tem dinheiro, o cliente nosso não recebe, a gente não toca a nossa vida. Eu sempre mantenho contato também com o advogado da outra parte, porque eles não são os nossos inimigos. Não, de jeito nenhum. O advogado da outra parte isso é uma coisa que os advogados devem, desde o princípio da carreira, se atentar. Nós, advogados, não somos inimigos. Dentro da sala de audiência, nós defendemos visões diferentes, lados diferentes. Mas você não pode tomar um calor excessivo do seu cliente e machucar o seu colega, diretamente ele, pessoa, porque no outro dia você vai ver ele na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, na Justiça Federal. O seu cliente nunca mais vai voltar ali. É só aquele caso, gente, é muito raro, só aquele caso, entende? Então, o advogado da outra parte não é o nosso inimigo. A Rayane, ela perguntou aqui, doutor, se o reclamante tiver apenas uma testemunha. Não há problema nenhum, é melhor uma boa do que 2 ruins. Ou 2 contraditórias. Se for isso que eu entendi da pergunta dela, vai, se o reclamante tiver uma testemunha. Vamos lá, primeiro, lembrem-se que na Justiça do Trabalho, a ordem das provas, a testemunhal sobrepõe a documental. E na civil, inverte. Documental sobrepõe a testemunhal. Mas no trabalhista, princípio da verdade real. Como a gente consegue ele muitas vezes? Testemunha. Então, não importa ter só uma testemunha. O importante é que ela saiba muitas vezes o que você precisa provar e que tenha trabalhado no período que o seu cliente trabalhou lá. Porque não adianta nada pegar uma testemunha que não estava lá quando ele estava. Porque, doutor, quando eu começo as perguntas para testemunha, eu sempre pergunto, quanto que você começou a trabalhar? A primeira pergunta, quanto que você começou a trabalhar? Quanto que você foi demitido? Você trabalhava qual hora? Para o juiz associar que, olha, entrou no mesmo período, trabalhava no mesmo período que o reclamante, no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas. Então, para o juiz entender, gente, que tem ali um vínculo. E, gente, que senão, isso vale quando você está pela empresa também, tá? Outra coisa importante, se você está defendendo a reclamada, você tem que levar testemunha? Tem. Assim como a testemunha é importante para o reclamante, ela é excepcionalmente importante para a reclamada. Mas tem que ser uma testemunha
igualzinha essa aí, ó. Ela tem que ter trabalhado na mesma época do reclamante. Ela tem que saber sobre as coisas que aconteceram. Ah, ela vai ser contraditada pelo simples fato dela ser funcionária da empresa? Não vai. Não vai. Você pode até, como advogado do reclamante, querer ser incisivo e pedir a contradita. Não vai funcionar, a não ser que você saiba que... Na realidade... a não ser, às vezes funciona. Às vezes, por exemplo, se você estiver contraditando e você fala, olha, eu quero contraditar, excelência, porque esta testemunha da reclamada, o patrão aí, é padrinho do filho dele, de igreja. Vai toda semana na casa dele, ó. Tá aqui os prints do Instagram aqui, ó. Churrascão na casa do patrão toda semana, padrinho do filho, igreja, tal. Aí cola, porque você vai fazer a contradita e vai instruir a contradita. Coisa que pouquíssimos advogados sabem. Você pode pedir a contradita e instruir, trazer provas para o juízo de que aquela pessoa não pode ser testemunha. Agora, com as redes sociais, muito agora é mais fácil. Mais fácil. Muito, porque as pessoas escancaram a vida delas na rede social, no Instagram, no Facebook, no status. Mais fácil. Porque até às vezes eu procuro fotos aqui no Instagram, no Instagram não tem, mas quando eu vou lá no Facebook, eu acho. E as pessoas falam, ninguém usa o Facebook. Usa. Eu uso o Facebook. Usa, bastante. No Instagram, de fato, é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas colocam muitas coisas no Stories, então ele acaba se apagando, né? Depois de 24 horas. Mesmo assim, ó, você vai estar advogando. Mas o melhor é conseguir provas. Facebook. Facebook. É no Facebook. Porque no Facebook as pessoas publicam e deixam exposto para todo mundo ver. Aqui não, aqui você priva o seu perfil. Aqui já, muito mais. Já é chato, né? Muito mais. Aí tem que ter um... Mas o Facebook agora, indo mais além, essa instrução da própria contradita não precisa ser só com print de coisas do Facebook, do Instagram, não. Você pode até instruir com outra testemunha sua. Ó, eu quero ouvir uma testemunha que vai provar que essa testemunha aí, ela tem que ser contraditada. Juiz não gosta muito de contraditar a testemunha porque ele gosta de ouvir e tal. Então, às vezes, ele até acolhe. Ah, tá bom, doutor, vai, vou contraditar, mas vou ouvir como informante. Porque ele quer ouvir. E, gente, não importa se você está começando na advocacia, tem 2, 3, 5 anos. Não ache que juiz é bobo. Juiz está ali o dia inteirinho fazendo audiência. Você, às vezes, faz 2 no dia, ele faz 20. Ele olha para o reclamante, ele sabe isso também. Ele olha para a reclamada, o suorzinho que o cara testa, assim, ó, ele já... ele afunda. Tá? Até quando o advogado instrui, né, a testemunha a mentir, a resposta automática, gente, é diferente de uma resposta, né, verdadeira. É uma resposta automática. A mentira, e olha, você vai no automático. A gente, como advogado, não tem que ficar instruindo a testemunha a falar mentira nenhuma. A gente tem que entender a realidade e fazer a pergunta certa. Ninguém não tenta engessar as pessoas e fazer com que elas respondam lá o que você quer ouvir, que não vai funcionar. Porque não dá certo também. Não dá certo, gente. A resposta automática, o juiz percebe que está mentindo. É nítido. É nítido, porque tem coisas, olha só, tem coisas que quando até você vai se recordar, você não vai se recordar exatamente como aconteceu. E quando você instrui a testemunha a mentir, ela vai falar exatamente, ponto por ponto. Poxa, como assim, gente? Às vezes um contrato de trabalho 3 anos atrás, você não vai lembrar exatamente. Inclusive, a testemunha, né, tá até na própria CLT isso, a testemunha pode se valer de informações que estão na sua carteira de trabalho para ajudar o juízo. Então, muitas vezes você vai levar sua testemunha lá e está lá com a carteirinha azul dele de trabalho, não é digital, nada. Ele está lá com a carteirinha e o juiz fala, doutor, fulano, o senhor trabalhou na empresa de que data até que data? Excelência, posso olhar aqui na carteira? Pode, eu vejo aí. Deixa aqui, tem juiz que é mais expansivo, ele fala, deixa eu dar uma olhadinha na sua carteira. Ele pega a carteira da testemunha e fala, anota aí, fala para a cartorária, para escrivando lá, ó, trabalhou na empresa de 1 de agosto de 2020, e até pergunta, tem juiz que é mais sagaz, fala, mas essa data aqui tá certa ou o senhor trabalhou lá sem registro também? Ó, ele está tentando ver. Às vezes você tá advogando para o reclamante, você está pedindo um vínculo. E ele já está fazendo uma pergunta aqui para essa testemunha, mas você também trabalhou sem registro lá ou não? O seu está certo.
Ah, não, eu trabalhei. Isso é 6 meses antes eu trabalhei. Ah, então você trabalhou lá. 6 meses antes, sem registro? Ah, trabalhei. Anota aí. Aprovado. Você não fez pergunta nenhuma. Você não fez Não fez pergunta nenhuma. pergunta nenhuma, às vezes é desnecessário. E o fulano lá? O máximo que você, como advogado, vai ter que fazer a pergunta, se o juiz não fizer. Excelência, eu gostaria de saber se quando ele trabalhou lá sem registro, o João aqui já trabalhava lá. Ah, ele já trabalhava, estava lá comigo nessa época aí. Vai conectar com o vínculo dele aí que você queria provar. Entendeu? É porque tem advogado que tem medo, né? Quando só tem uma testemunha. Gente, tem que analisar o caso, mas particularmente É. eu pego casos. Eu até postei hoje o caso que eu consegui provar a periculosidade com Agora, uma veja, testemunha. muitas vezes começa com uma testemunha, hein? Mas depois você começa a conversar um pouco melhor com o seu cliente, você vai vendo que não é só uma. Ele vê que não é. Fala, nossa, esse final de semana eu fui na igreja, eu fui no templo lá, e lembrei de uma pessoa que trabalhou comigo. E eu conversei com ele, ele vai também, ele testemunha. E aí, quando a gente está olhando para o lado da empresa, gente, não tem como não ter testemunha, né? Tem 10 pessoas trabalhando na empresa, 20 pessoas lá, tem gerente, tem tudo. Isso é para o reclamante. Quem tem dificuldade É o para é reclamante. o reclamante. Agora, você. A empresa não tem Agora, lembra, você tem que ter. Veja, dificuldade. advogar para a empresa, a cautela é diferente. Se o reclamante está pedindo vínculo e ele não trouxe prova nenhuma ainda desse vínculo, você vai sustentar o vínculo que está na carteira de trabalho. E Exatamente. a prova, ó, isso é importante, a ordem das provas da Justiça do Trabalho. A quem compete fazer as provas. Ah, Luciano, eu não sei do que você está falando. Gente, tem que estudar. Se você não sabe. Tem até uma tabelinha que eu coloco no curso Isso. de quem é o ônus da prova. Porque é importante você saber, antes de você entrar numa audiência, eu tenho que provar isso? Será que eu tenho E aí que você provar? pode até, Talvez se você souber de quem é o ônus da prova, muitas vezes você consegue extrair confissão ou do reclamante ou da reclamada. E já, inclusive conversando com o juiz, porque às vezes o juiz fala, doutor, vai provar mais alguma coisa? Você já vai falar, não, tal coisa está confesso, tal coisa está confessado. O juiz já vai ver você com outros olhos. Ele vai falar, putz, esse cara tem que ter Mas tem que ter o conhecimento. Ah, eu não sei isso ainda, Luciano. Gente, tem que ler aí o checklist da doutora, tem que estudar, porque tem que saber checklist. Tem que ter um conhecimento, porque senão você vai prejudicar o seu E também, cliente, assim, né? recomendo. É lógico que no começo da advocacia a gente faz tudo, mas não acha que a advocacia trabalhista e a audiência trabalhista é igual à audiência civil, hein? É bem diferente. A lógica do negócio é diferente. Tem a questão dos protestos em audiência. Audiência é una, muitas vezes. Não todas, né? Tem a inicial e a instrução, ou então, se dependendo do rito, audiência é una. Tem que provar tudo ali, hein? Se não der acordo, tem que vir com a testemunha, já tem que levar a carta convite. Ah, eu não fiz nada. Não vai ouvir sua testemunha, você não provou que fez a intimação dela. Ah, mas compete a mim? Compete. Você tem. E doutor, isso está escrito, gente, na notificação. Aí depois vai sair na intimação também. Lê o que está escrito, gente. São 2 páginas. E, assim, uma dica bem simples. Muitas vezes, quando a gente faz a faculdade, a gente faz o direito trabalhista lá, e muitas faculdades não têm a matéria direito processual do trabalho. Então, você tem que estudar alguma coisa de direito processual do trabalho e ler toda a CLT. Porque, às vezes, no decorrer da faculdade, o cara não consegue chegar no artigo 890 lá da CLT. Até as faculdades que têm a matéria, é difícil encontrar bons professores. Eu, particularmente, não tive na faculdade bons professores trabalhistas. Porque não são tantas pessoas que militam na área, e muitos que militam não dão aula. Então, assim, onde eu fiz faculdade, na época, até depois eu acabei dando aula lá de Direito do Trabalho, tínhamos até a disciplina de prática trabalhista. Então, você tinha Direito do Trabalho, processo... A prática trabalhista foi até boa, entendeu? Mas as aulas não foram boas, não. A prática até que... me ajudou tanto que eu brinco, alguns colegas falam assim, justiça do trabalho, justicinha. Eu falo, você quer ir lá fazer audiência? Vamos lá fazer uma comigo? Doutor, olha só,
assim, no meu ver, né? A audiência mais difícil para você fazer, assim, no início da sua carreira é uma audiência una trabalhista. É uma audiência que você vai Sim. tremer na base para fazer. Mas, gente, tem que Vai tremer, fazer, gente. tá? Vai dar dor no estômago, assim, não, mas vai funcionar. Se preparem, porque assim, os civilistas, eles vão achando que é a mesma coisa. Se você nunca fez, Não mas é. você deseja ir para a área, é lógico que hoje você pode contar com a mentoria da doutora, daqui a pouco a minha também. Mas tem outras mentorias possíveis, que são dos seus colegas que já fazem trabalhista, tá? Eventualmente você pode chegar para um colega e falar, meu, me socorra, preciso ir com você em umas 3 audiências antes de chegar à minha. Agora, se nem isso você quer fazer também, você não está querendo advogar na área trabalhista. Aí, desculpa, gente, aí não tem nem chance para você na advocacia. Vai procurar outra coisa para fazer, porque a advocacia... Aí não importa se é trabalhista, se não é trabalhista, tá? Isso é de cada um, né? Aí vai ser civilista. É verdade. Vai advogar no jeito. Doutor, então eu acho que a nossa live ela foi bem. A gente conseguiu falar de todas as temáticas, né? Eu consegui fazer várias perguntas para vocês, a gente conseguiu falar de várias temáticas. Futuramente a gente pode fazer outra live com outras temáticas. Quando você lançar a sua mentoria, sim, né? Já tem eu acredito que a partir de setembro já vai estar disponível. Estou só fazendo, como a gente está tendo várias lives, tem muitas pessoas entrando em contato e pedindo alguns pontos em especial. Então eu estou fazendo no conteúdo programático da mentoria e curso, eu estou colocando alguns pontos. Aí como que vai ser essa mentoria? Vai ser mentoria coletiva? A ideia vai ser ter um curso para que as pessoas tenham todo esse conhecimento da área trabalhista e da gestão do escritório de advocacia e mentorias. E aí a pessoa vai poder optar por uma mentoria coletiva ou uma mentoria individual. Vai ter um valor, tá? Excelente. Excelente. Então você vai ensinar também sobre gestão de escritório, sim, né? Como abrir seu primeiro escritório. Porque também, 18 anos fazendo isso, a gente acabou tendo um aprendizado que a gente não tem na faculdade. Não, na faculdade como gerir, como contratar, como administrar egos. Que às vezes, se o escritório começa a crescer, daqui a pouco você tem 4, 5 pessoas aqui dentro, 5, 10, e você nunca pensou numa ideia de terapia ocupacional coletiva, você nunca pensou em como esse escritório tem que ser reestruturado, como que o pagamento dos honorários dos advogados tem que ser feito. Doutor, tem advogados que não sabem nem delegar. Sim. Nem fazer delegação. Que aí, por exemplo, a pessoa, quando ela começa a ter os outros advogados trabalhando com ela vai ter que superar isso e aprender a delegar. Senão não consegue. Né? Eu faço sozinho, eu faço melhor. Né? Eu não duvido que faça melhor, só que é impossível fazer tudo sozinho. Não, olha só, início desse ano, eu tava assim, eu não vou contratar, eu faço melhor, mas, gente, não deu mais. Para mim não deu. Eu não estava conseguindo prospectar mais clientes, eu não estava conseguindo trazer clientes, porque eu estava presa nos meus processos. E outra, a gente, assim, eu brinco que no cemitério está cheio de pessoas que se julgavam insubstituíveis. Não existe isso. A gente pode até ser bom no que a gente faz, mas será que o nosso colega também não tem a capacidade, se a gente conversar e fazer? Às vezes faz melhor que a gente, vamos ser verdadeiros. Às vezes você vê e fala, nossa, eu acho que isso aqui, não sei se eu faria isso aqui desse jeito, não. Exatamente. Então chega uma hora que a gente tem que delegar. Sim. Tem que delegar para crescer. Se você quer crescer, se você quer escalonar o seu escritório de advocacia, vai ter que delegar. Mas é isso, doutor. Eu acho que a gente pode encerrar nossa live por aqui. Ela foi bem proveitosa. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? No seu Instagram também, né? E a gente vai deixar essa live também. Aí vai ficar tanto no seu canal, no meu canal. Quanto no meu, né? Luciano Masson, advogado, e da Beatriz. Tá, e o meu Dica Jurídica com Beatriz Sá, eles já sabem. Já estão inscritos no dela lá, agora corre lá no meu, se inscreve no Luciano Masson, advogado também, para ter outras dicas. E a gente pode fazer outras lives no futuro, com certeza. Lá você fala sobre a... Sim, lá no canal, eu segmento os vídeos em vídeos para o cidadão comum, para o dono da empresa, para a pessoa física,
dicas jurídicas, dicas para advogados, aí são questões um pouco mais versadas, e dicas para advogado não só audiência no dia a dia, mas também nessa parte da gestão, captação de clientela, como conseguir clientes e tudo mais. Exatamente. Então, gente, se inscrevam no canal do doutor, tá bom? E essa live vai estar lá, tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal, tá? Eu vou tentar publicar também essa live aqui no aplicativo da dancinha. Senão derruba o nosso negócio aqui. Senão não pode falar. Mas é isso, doutor, muito obrigada, tá bom? Vamos marcar uma próxima live futuramente, quando vamos sim, estou à disposição. Foi um prazer a gente conversar, foi um papo muito enriquecedor e me coloco à disposição. Pode ser que agora surjam outras dúvidas e a gente tenta fechar alguma coisa menor, mais rápida, mas que a gente sane essas dúvidas do pessoal. Sim, com certeza. Então, muito obrigada, tá bom? Foi muito proveitoso hoje, gente. Eu adorei. E possivelmente, né, irei trazer mais lives pra cá. Porque eu adorei fazer essa live. É a primeira live que eu faço aqui no Instagram. Eu sou sempre de gravar vídeo. Foi muito legal. De live. Quando teve a onda de live... Funcionou bem, né? Bem. Funcionou bem, adorei. Até pra gente responder a pergunta do pessoal aí, tá ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Quem vai assistir também depois, tá? Assistam. E se vocês tiverem dúvidas, mesmo depois dessa live, vocês podem deixar as dúvidas Sim. mais. Tanto no seu canal, quanto no meu, ou aqui no Insta, ou lá no seu Insta também. A gente vai dando esse suporte para vocês. Maravilhoso. Doutor, vou dar recomendo, tá? Que você não faça isso. Grava um dia no seu escritório. Como que é o seu escritório? Grava um dia assim. Vou fazer. Tipo um vlog. Vou fazer. Eles adoram. Vou fazer um coletivo aqui desde o começo do dia, tocando o barco da advocacia. É uma coisa muito assim, uma coisa bem amadora, sabe? Com seu celular mesmo, gravando, assim, pra mostrar o seu dia a dia. Eles adoram isso. É isso que eles querem ver, como que é o dia a dia. Vamos fazer sim. Tanto aqui quanto indo para audiência, vamos fazer indo para audiência aí. Para aprender. Audiência também, gravar audiência, eles adoram. Eles adoram essas coisas. De gravar a prática, tá bom? Mas é isso. Boa noite, doutor. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau.